Bem, então pessoal, dando continuidade agora, né, ao conteúdo de álgebra linear, né, a gente viu na aula passada, foi sobre qual conceito mesmo? Foi sobre, era base e dimensão, é isso? Isso, se eu não me É, engano, foi isso mesmo. foi, né? Então, seguindo então a lógica, eu vou deixar para acumular um pouquinho mais de conteúdo para a gente fazer uma aula de exercícios, né? Hoje vamos tratar sobre as chamadas transformações lineares. Opa, aqui. É uma das partes mais importantes desse curso por conta das aplicações que essa área tem em outras áreas da matemática e até fora da matemática também. Tá? Então, a gente pode relacionar esse conteúdo de transformações com cálculo diferencial, por exemplo, né, e obter estruturas algébricas mais robustas, né? Um exemplo onde isso se aplica, né, esse tipo de junção, né, entre a álgebra e o cálculo é, por exemplo, na geometria diferencial, né, onde tudo lá é feito em termos de diferenciais de pequenas fatias de espaço ou de superfície. Tá? E outra coisa, como a gente vai ver, é o conceito, né, de operadores lineares, que é muito mais relevante principalmente na física, né? E mais adiante, que é já no final desse nosso curso, o conceito de autovalores e autovetores, né? Que é simplesmente a base da física quântica. Tá? E toda essa estrutura, né, em que se faz essa ciência chamada física quântica, ela se apoia nessas ferramentas que a gente vai começar a ver a partir de agora. Claro que eu não vou fazer aplicações, né, na física quântica, porque não é o objetivo do curso, mas uma vez ou outra eu vou fazer comentários a respeito, ok? Então, primeiro, né, como sempre quando a gente vai iniciar um conteúdo, é tentar definir, né, esse objeto e a partir dessa definição ir tirando propriedades, certo? Então, primeiro, vou colocar aqui a definição. Né? O que a gente entende por transformações lineares, né, é representado assim como uma aplicação representada por T que vai de um espaço vetorial em outro, né? Por exemplo, de V em W, tá? De tal forma que para todo, colocar assim, colocar U e V, né, pertencentes a esse espaço V, e alfa com um número real, né? Poderia ser um número complexo também, mas por enquanto vamos nos restringir aqui ao conjunto dos reais, né? Então, essa aplicação de um espaço vetorial em outra deve seguir duas propriedades. A primeira, né, é que a transformação de U mais V será igual à transformação de U mais a transformação de V. Né? E a segunda propriedade é que a transformação de αU, ou seja, um número real qualquer multiplicado por um vetor do espaço vetorial, será igual a alfa t de U. Tá? Então, se uma transformação satisfizer essas duas propriedades, né, se mantiver essas estruturas aqui que eu acabei de explicitar, a gente pode dizer então que essa estrutura corresponde a uma transformação linear. Ok? Então, o que eu posso fazer?
Vou colocar aqui alguns exemplos para a gente ilustrar essa ideia. Então, se eu tenho assim um dos exemplos mais triviais, né, desse conteúdo, é saber se eu quero saber se uma transformação do tipo V em W é linear ou não, né, sendo que T de V é igual a 0 vezes W. Né? Então encare que esse V e esse W que aparecem aqui são elementos do espaço vetorial V e do espaço vetorial W. Tá? Então vou colocar eles aqui até menor. Okay? Então, como é que eu sei se isso daqui é uma transformação linear ou não? A gente verifica essas duas propriedades, se elas acontecem. Tá? Então, primeiro, fazer assim, ó. Então sejam, que já é respondendo o exercício, né? Sejam então U e V elementos do espaço vetorial V, e mais uma vez alfa um número real. Tá? Então agora precisamos verificar essas duas propriedades. A primeira delas, vou colocar assim diferente, né, já que eu usei o 1 aqui para numerar o exercício. Então a primeira delas é o seguinte: T de U mais V é igual a T de U mais T de V? Né? Então, como que a gente sabe, né, se isso é verdade ou não? Né? Bom, tem uma maneira mais fácil, né? Ao longo dos exercícios eu vou mostrando maneiras diferentes com as quais você pode abordar esse tipo de questão, né? Mas uma das mais práticas de se fazer é o seguinte: como é que eu posso começar? U mais V, T de U mais T de V. Bom, podemos afirmar o seguinte: T de U mais V, né? Isso aqui, ó, um vetor somado com o outro dentro de um espaço vetorial resulta em outro elemento do nosso espaço vetorial. Tá? Então você pode entender isso daqui como se fosse um único vetor, U mais V como um único vetor. Tá? E pela propriedade, o que o problema quer que a gente teste é saber se a transformação de um vetor será igual a 0 vezes um vetor lá de W. Okay? Terá uma imagem 0 vezes W. Tá? Então, sendo que U mais V é um vetor, o problema nos ensina que T de U mais V é igual a 0 vezes W. Tá? Aqui eu coloquei T de V só de forma genérica, poderia ser qualquer outro vetor do nosso espaço vetorial. Eu poderia ter escrito o nosso problema assim, ó, afirmado também que T de U igual a 0W, poderia ter afirmado que T de U mais V igual a 0W. Tá? Então, T de U mais V mais outro vetor é igual a 0W. Tá? Então, são formas diversas que eu tenho de explicitar a mesma informação, né? Que a transformação de um vetor do meu espaço vetorial V resulta em 0 vezes W. E no nosso caso aqui, esse um vetor que eu estou me referindo é U mais V. Ok? Então, só para vocês estarem cientes da abstração que agora a gente está trabalhando. Tá? Porém, 0W eu posso muito bem escrever como... Vamos ver... Bom, posso colocar assim, ó. O 0 eu posso escrever como 0 mais 0, né? Multiplicado por W. Tá? Pela propriedade distributiva, isso é 0 vezes W mais 0 vezes W. Né? Então, só estou dizendo que eu posso escrever o 0 como 0 mais 0. Né? Isso não influi nada nos nossos cálculos. Tá? Por que eu quero... Eu fiz esse tipo de raciocínio, né, nesse desenvolvimento? Porque o 0W corresponde a T de U, certo? Eu sei que T de U é igual a 0W, e eu sei
que T de V também é 0W, né? Lembra que esse V que está aqui representa qualquer elemento do nosso espaço vetorial V. Pode ser U, pode ser o V, pode ser a soma deles, a diferença e por aí vai, ok? Então, com isso, eu estou afirmando que isso é igual a T de U mais T de V. Então, a primeira propriedade está verificada, né? A transformação de U mais V resulta em T de U mais T de V. Né? E a segunda? A segunda é saber se T de alfa U é igual a alfa T de U. Né? Essa é a segunda que a gente tem que verificar. Né? Mais uma vez, né? Enfatizando o fato de que esse V que está aqui é um elemento do meu espaço vetorial V, um elemento qualquer. Tá? Sabendo que U é um elemento de V, e quando eu multiplico esse U por algum escalar qualquer, ele continua sendo um elemento de V, né, do nosso espaço vetorial V, então, pela informação que o problema nos passa, a gente tem que T de alfa U é igual a 0W. Tá? Transformação de qualquer vetor do nosso espaço V resulta em 0 vezes W. Então, T de alfa U igual a 0W. Então, vamos ver o que eu posso colocar aqui mais. E se eu fizesse o seguinte, alfa vezes T de U, quanto dá alfa vezes T de U? Bom, a gente sabe que isso aqui eu deveria estar fazendo de preto, né? Só para corrigir. Então, quanto é T de U? Pela informação que o problema nos passa, transformação de qualquer elemento do nosso espaço vetorial V resulta em 0 vezes W. Então, T de U é 0W. Né? Logo, isso daqui vai dar alfa vezes 0W, né? E alfa vezes qualquer escalar vezes 0 dá 0, então isso aqui vai continuar sendo 0W. Ou seja, temos que T de... O que eu fiz aqui? T de alfa U... Então, temos a informação de que T de alfa U é igual a 0W e alfa T de U também é igual a 0W. Portanto, a gente pode concluir que T de alfa U é igual a alfa T de U. Né? Se satisfez as duas transformações, a gente conclui, ou as duas condições, né? A gente conclui que essa transformação T aqui é linear. Né? Então, T é transformação linear. Ok? É assim que a gente faz a verificação em algum tipo de problema. Tá? Vamos ver. Antes de partir para outros exemplos, a gente pode fazer uma pequena observação aqui que pode ser útil. Quando a gente tem, por exemplo, V igual a W, né? Ou seja, o espaço vetorial V é igual ao espaço vetorial W, então a transformação linear, que antes era de V em W, fica de V nele mesmo. Tá? Ou seja, uma transformação que pega vetores de V e transforma em outros vetores de V mediante algum tipo de operação que vai ser próprio do problema a ser estudado, né? Isso tem um nome especial dentro dessa teoria que a gente está estudando. Né? Isso daqui é chamado de operador linear. Operador linear. Tá? Então a única diferença de transformação linear para operador é que transformação linear é um conceito mais amplo, né? Porque a gente está relacionando dois espaços vetoriais
a princípio distintos, né? Ou pelo menos sem a suposição de que eles necessariamente devem ser iguais, né? Já o operador linear, não. Ainda é uma transformação linear de um espaço em outro, porém, não é exatamente um outro espaço diferente, né? É um espaço vetorial nele mesmo. Tá? Então, esse outro espaço linear, que é a imagem da transformação, é o próprio espaço vetorial que a gente estava, de onde saem, né, os elementos que serão transformados. Tá? Então, esse conceito, quando você tem T transformação de V nele mesmo, é chamado de operador linear. Ok? Então, para ilustrar isso, vamos fazer assim, ó, um exemplo. Digamos que eu tenho uma transformação que eu chame de I. Então, ela não necessariamente precisa ter a letra T aqui, ó, T de V, T de U, não. Pode ter um outro símbolo qualquer. Tá? Então, vou mudar aqui só para enfatizar esse fato. Né? Então, I é uma transformação, que de V nele mesmo. Né? Então, eu quero saber se essa transformação é linear. Ou seja, se no caso aqui vai resultar em um operador linear. Tá? E qual é a lei de transformação? Deixa eu ver como é que posso colocar. Digamos que essa lei seja a seguinte: ó. I de V tem como imagem o próprio V. Tá? Então, traduzindo, essa operação, essa transformação, se ela é linear ou não, a gente vai verificar agora, né? Ela é tal que faz V se transformar nele mesmo. Né? Então, meio que não faz nada com V. Ainda é uma operação linear. Né? Então, como que a gente verifica? De novo, verifica as duas identidades. Né? A primeira é saber se U, ou se I de U mais V é igual a I de U mais I de V. Né? Antes disso, eu esqueci de especificar quem é o elemento U. Né? Deixa eu colocar aqui embaixo. É importante colocar isso lá no seu desenvolvimento para não ficar aparecendo que você tirou esse elemento do nada. Tá? Então, você coloca assim, ó, sejam U e V elementos do espaço vetorial V. Né? E mais um alfa real. A gente sempre precisa de um escalar aí para poder conseguir testar a segunda propriedade. Né? Então, ó, pela lei de transformação que o problema nos fala, quando eu pego uma transformação sobre um vetor de V, resulta no próprio vetor. Tá? Então vamos abstrair esse conceito. De acordo com essa lei, então a gente tem o seguinte, ó, que I de U mais V resulta no próprio U mais V. Né? Porque, mais uma vez, lembrando que a soma de vetores é um vetor. Né? A soma de elementos de um espaço vetorial é um elemento de um espaço vetorial. Tá? Então, se você chamasse isso aqui de W, por exemplo, a gente estaria afirmando que I de W é igual a W. Exatamente o que afirma a nossa propriedade. Porque V aqui é uma escolha genérica. Tá? Desde que esse W seja um elemento do espaço vetorial. Ok? Então, o problema nos informa que isso é verdade. Né? E o que mais que a gente pode fazer? Bom, e pelas informações do problema, temos também que I de U é igual ao próprio U e I de V é igual ao próprio V. Tá? Então temos isso aqui que podemos tirar diretamente da informação que o problema nos passou. Né? Então, basta ver o seguinte, ó. I de U não é igual a U, então U é igual a I de U. Aí eu venho aqui na primeira equação, né, e afirmo o seguinte: I de U mais V
é igual. Quem é o U? O U é I de U. E quem é o V? I de V. Tá? Então a primeira propriedade está verificada, né? De fato, acontece isso aqui, ó, que a gente queria testar. Okay? E a segunda propriedade? Vamos tentar fazer aqui. Segunda propriedade. A gente precisa verificar que U de alfa V é igual a alfa I de V. Né? Bom, então é fácil, né? I de alfa V, pela lei que o problema nos informa, né? Que o I de um vetor resulta no próprio vetor, sabendo que alfa V é um vetor do espaço vetorial, então isso aqui resulta em alfa V. Né? E sabendo mais que V é igual a I de V, então eu faço isso aqui, ó. No lugar do V, eu coloco I de V. Alfa I de V. Portanto, segunda propriedade está verificada. Né? Logo, essa transformação I é uma transformação linear. Mais ainda, né? A gente não precisa falar transformação linear, já que já restringimos que a transformação é do espaço vetorial nele mesmo, podemos afirmar que é um operador linear. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Ou por enquanto está tranquilo? Não? Bom, então vamos continuar. Tranquilo. Então, antes de ver outras propriedades, vamos ver aqui algo um pouco mais concreto, né, em termos de exemplos aí. Vou colocar assim, ó. É uma transformação que leva elementos do plano R2 no plano R3, né? Tal que qual é a cara dessa transformação? A transformação, já que leva elementos de R2 no R3, então o elemento que vai estar aqui dentro desse argumento, né, dessa função t, é tipo um par ordenado xy, né? Já que estamos falando do R2 projetado no R3. Né? Então, t de xy tem que resultar então em um vetor de R3. Então tem que ser um vetor, né, com três coordenadas. Então a primeira é 3x, a segunda é menos 2y e a terceira é x menos y. Tá? E eu quero saber se isso aqui é ou não é uma transformação linear. Né? Se essa migração, né, de vetores do R2 através de uma determinada lei de formação, que é essa daqui, acontecendo dessa maneira, se ela resulta de forma linear, né, em elementos do espaço R3. Tá? É isso que está sendo perguntado nessa coleção de símbolos colocados aqui. Então, como a gente resolve? Primeiro, vamos considerar U e V, né, espaços ou elementos do R2, são vetores do R2, tá? Ou preferir coordenadas de R2 também, é uma maneira de você chamar isso. E temos que verificar se a transformação, né, de U mais V é igual a T de U mais T de V. Tá? Então, olha só, se U e V pertencem a R2, então a gente pode dizer que U ele é um par ordenado do tipo x1, y1, né? E V é um par ordenado igual a um par ordenado x2 e y2. Né? Para poder ficar
a gente trabalhar de forma mais clara, né? Envolvendo aí as variáveis envolvidas no problema. Tá? Então, como a gente testa isso, né? T de U mais V vai ficar assim, ó, T de x1 e y1 somado com x2 e y2. Né? Somando esses vetores aqui, quanto dá essa transformação? Né? Isso tem que resultar em T de x1 e y1. Vou colocar assim melhor. x1 e y1 mais T de x2 e y2. E aí, como a gente verifica, né? Para saber isso, basta descobrir de forma individual, né, quem é T de x1 e y1 e quem é T de x2 e y2. Né? E como que a gente sabe? Usando a lei de formação, a lei de transformação, né, que o próprio problema nos informa. Tá? Então, com isso a gente tem que T x1 y1 é igual a 3x1 menos 2y1 x1 menos y1. De forma análoga, T de x2 y2 3x2 2y2 x2 menos y2. Né? E aí, o problema nos pede para somar, né, esses dois vetores aí. Né? Então, somando, o que a gente obtém? Né? Que T x1 y1 mais T x2 y2. Né? Como que a gente soma esses vetores? Eu vou somar a primeira coordenada com a primeira coordenada do outro, a segunda coordenada de um com a segunda coordenada do outro e a terceira de um com a terceira do outro. Né? Soma convencional de vetores aí que a gente já conhece. Então eu vou fazer aqui, ó, dentro da primeira coordenada dessa soma vai resultar em 3x1 mais 3x2. Aqui na segunda, 2y1 mais 2y2. E na terceira, eu vou colocar assim, ó, x1 mais x2 menos y1 menos y2. Tá? Ou seja, isso resulta em posso colocar assim, o 3 em evidência, né? 3x1 mais x2. Depois, o 2 aqui também em evidência, y1 mais y2. E aqui, vou ver mais curto, x1 mais x2. Posso colocar o menos em evidência, y1 mais y2. Aqui ficou meio apagado, mas dá para entender. Ok? Então esse é o resultado da soma, né? E se eu quisesse calcular aqui, ó, a primeira entrada, né? Ou seja, T x1 y1 mais x2 y2, né? Isso é igual à transformação de... Aqui dentro a gente tem a soma de dois vetores, certo? Então, se temos a soma de dois vetores, podemos somá-los antes de desenvolver. Né? Então, aqui vai ficar, vou colocar assim de azul, né? x1 mais x2, y1 mais y2.
Ou seja, o nosso trabalho consiste em calcular t de x1 mais x2, y1 mais y2. Pela lei de transformação, que o problema nos informa, isso tem que resultar em um vetor lá de R3, cuja cara tem que ser 3 vezes x, 3 vezes essa primeira coordenada, certo? Então, 3 vezes x1 mais x2. Né? Já que a nossa primeira coordenada é essa, e a segunda é essa. Tá? Aí a próxima coordenada é menos 2y, né? Ou seja, menos 2 multiplicado pela coordenada y. Então vai ser menos 2 multiplicado, né? Inclusive aqui eu não coloquei o menos, né? Não tem problema. Menos, aí colocando em evidência, fica menos aqui fora também. Pronto. Então fica 2, menos 2 multiplicado por y1 mais y2. E por fim, a terceira coordenada é x menos y, ou seja, a primeira coordenada menos a segunda. x1 mais x2, né, menos y1 menos y2, y1 mais y2. E vejam só, o que a gente obteve? A soma desses vetores resultou nisso aqui, ó. A soma dos vetores resultou nisso daqui. E a transformação da soma resultou nisso daqui. E os dois são iguais, né? Então isso significa, para todos os efeitos, isso significa então que t de u mais v de fato é igual a t de u mais t de v. Está verificada a primeira propriedade, né? E a segunda propriedade é mais simples de se fazer, onde a gente tem que verificar se t de alfa u, por exemplo, é igual a alfa t de u. Então, sabendo que u, né, é o nosso vetor x1, y1, a gente pode desenvolver isso aqui assim. Vamos para outra página. Aqui. T de alfa x1, y1 é igual a alfa t de x1, y1. Tá? Então, pela lei de transformação, que o problema nos informa, t de xy é 3x menos 2y, x menos y. Né? Então a gente pode fazer isso aqui assim, ó. T de alfa x1, y1 é igual a t de... o alfa está sendo multiplicado pelo vetor x1 e y1. Então a gente pode multiplicar esse coeficiente alfa por cada uma das coordenadas desse vetor. Então vai ficar alfa x1, né, alfa y1. Tá? E pela lei de transformação, isso vai resultar em quê? Em 3 vezes x1, ou x, né? No nosso caso, então, resulta em 3 vezes alfa x1. Tá? Depois, menos 2y, então é menos 2. Menos 2, alfa y1. E por fim, x menos y, né? Então aqui eu vou precisar afastar um pouco as contas para não cortar aqui. Assim. Assim. Acho que aqui dá o espaço. Né? E a terceira coordenada então é x menos y, ou seja,
alfa x1. Posso até colocar o alfa em evidência logo, né? Alfa x1 menos y1. Ok? Mas vejam o seguinte, né? Eu tenho alfa nessa coordenada e nessa coordenada, sempre multiplicando por algum termo, né? Significa então que eu posso tirar o alfa desse vetor e colocar ele na frente multiplicando, né? Então isso aqui vai ser alfa vezes 3x1 menos 2y1 x1 menos y1. Certo? Mas quem é esse vetor aqui, ó? Esse vetor, pela nossa lei de transformação, é o t de xy, né? Ou seja, ele é o t de x1, y1. Então isso aqui, ó, é t de x1, y1. Ou seja, o que eu estou afirmando? Eu estou afirmando então, vou colocar aqui na outra linha, né? Que t de alfa x1, y1 é igual ao alfa multiplicado por t de x1, y1. É uma maneira um pouco mais construtiva, né, de se fazer do que em relação à demonstração anterior, né? Mas dava para fazer exatamente como eu testei essa propriedade aqui, né? Qual seria a estratégia? Ver quanto dá t de alfa u e depois ver quanto que dá alfa de tu. Se resultarem na mesma, você vai lá e diz que são iguais e acabou, né? Foi o que eu fiz na propriedade anterior. Nessa daqui não, a gente colocou o alfa aqui em evidência, né, e verificou que o que restou é igual a t de x1 e y1, então está verificada a propriedade. Tá? Um pouco menos dispendiosa em termos de cálculos, né? É mais direto no resultado. E aqui não, que está mais simples, mas demanda em certas questões, esse tipo de abordagem demanda um certo trabalho mental, né, de você ter realmente o domínio sobre a ferramenta e ir construindo esse passo a passo para chegar na resposta, né? Então, propriedade verificada, né? Assim termina o exercício, né? E aqui então a gente prova que essa transformação ela é sim linear, que era o que a gente queria verificar. Então, portanto, T é transformação linear. E aí acaba. Beleza? Então, coloquei esse exercício porque na própria lista lá, que já está disponível para vocês, tem questões onde você constrói a solução com abordagens semelhantes a essa. Tá? Mas, vejamos o seguinte. Vou colocar aqui só mais um exemplo. De novo é uma transformação T de R2 em R3, né? Porém, a lei de transformação é o seguinte, é o T de XY, né, do ponto de R2, é igual a x mais 1, 2y, x mais y. Né? Então, como que a gente verifica se essa transformação é ou não é linear? Vamos então falar de vetores U e V pertencentes a R2, no caso, né? E alfa também pertencente aos reais, no caso. Né? E como que a gente pode fazer essa verificação? Primeiro é testar a primeira propriedade, né? Saber se T de U mais V é igual a T de U mais T de V.
Então, segundo é a gente adaptar o que a gente tem, né, a essa propriedade às informações dadas pelo problema. Então, que tipo de adaptação é essa? É saber que o vetor u ele é do tipo u igual a x1, y1, né, já que ele é um ponto de R2, né, e o vetor v é x2, y2. Né. Vamos verificar se essa primeira propriedade faz jus à condição de transformação linear ou não. Né. Então, por exemplo, t de u mais v vai ser t de x1, y1, x2, y2, né, e fecha duas vezes. E quanto dá isso daí, né? Então vamos abordar, a gente vai seguir assim, vamos construir passo a passo até chegar em algo para verificar se é igual a t de u mais t de v ou não, né? Em vez de desenvolver um lado, desenvolver o outro e comparar os resultados, tá? É legal fazer assim às vezes, mas torna a coisa muito mais mecânica, né? Então aquilo que você mecanizou você provavelmente não entendeu muito bem, né? Tem que entender como funciona mesmo. Então essa transformação soma de vetores vai dar x1 mais x2 na primeira entrada, né? E na segunda y1 mais y2. Tá? Agora é aplicar essa transformação de acordo com a regra de transformação informada pelo problema. Então t x1 mais x2, y1 mais y2 vai ser igual. A primeira coordenada então vai ser x mais 1, só que x é x1 mais x2, então vai ficar, vou colocar assim, ó, x1 mais x2 mais 1. Né? Segunda coordenada, duas vezes y, duas vezes y1 mais y2. Terceira coordenada é x mais y, então é x1 mais x2 somado com y1 mais y2. Então, vamos ver. Então, tipo, do jeito que está aqui não dá o que eu queria fazer, ou dá para desenvolver. Vamos ver. x1 aqui somado com x2. Pode sim. Pode sim. Olha o que eu vou fazer aqui. Esse vetor aqui todo ele pode ser separado na soma de dois outros vetores, né? Por exemplo, observando só as coordenadas. Em todas as coordenadas está envolvido algum processo de soma, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou separar essas somas em dois vetores, né? Então, ó, a primeira coordenada eu vou colocar um vetor em cima e outro embaixo, né? A primeira coordenada do primeiro é x1, né? Pode deixar aí só o x1. E o que resta para a primeira coordenada do segundo vetor é o que? x2 mais 1. Tá? Aqui, na segunda coordenada, eu tenho 2y1. E na segunda coordenada do vetor de baixo, 2y2. Né? Só fiz a distributiva aqui. Ó. Tá? E por fim, terceira coordenada do primeiro vetor, eu posso colocar x1 somado com y1. Né? E para o segundo, y1. E para o segundo vetor, x2 mais y2. Né? Como que eu posso escrever? Bom, deixa eu colocar isso, acho que na mesma linha fica melhor a visualização. x1, 2y1, x2
x1 mais y1. Né? E a segunda coordenada seria x2 mais 1, 2y2, x2 mais y2. Fica melhor assim mesmo. Então, ó, esse primeiro vetor que aparece aqui no espaço R3, a gente vê claramente pela própria estrutura das informações que o problema nos dá, que isso aqui corresponde à transformação de... Deixa eu colocar... Não, esse aqui não. Esse daqui, ó. Esse segundo vetor, ele corresponde ao que? Olha para a estrutura, né, das informações que o problema nos dá e olha para o vetor que a gente obteve. Né? Isso daqui nada mais é do que t de x2, y2. Né? E esse primeiro vetor aqui, ele é a transformação de t de x1 e y1 ou não? Olhem para a estrutura do vetor, né, e olhem para a estrutura que ele tem ou deveria ter. Está aqui, ó. Compara com isso. Ele é ou não uma transformação x1 mais x2. Ou x1, x2. Desculpem, x1, y1. Né? Quero saber se isso aqui é t de x1, y1. É ou não é? O que vocês acham? Não. Por quê? Ele não apresenta a mesma estrutura, no caso, né? Das entradas ali. O que está diferente? Não tem um somando. Aqui na primeira não coordenada, né? Pois isso. É, exatamente isso. Né? Então a gente verifica... Deixa eu apagar aqui esses rabiscos. Né? A gente verifica que isso daqui, ó, é diferente. Ó, esse primeiro é igual, né? A t de x2 mais y2. Porém, esse daqui é diferente de t de x1 e y1, porque deveria ter o 1 somando aqui, e não tem, né, para ser igualzinho à transformação. Logo, a gente nem precisa partir para a segunda propriedade. Daqui, ó, a gente já consegue concluir que t não é uma transformação linear. Né? Como o pré-requisito é que as duas propriedades sejam satisfeitas, se não satisfizer uma, nem precisa testar outra, ok? Não é uma transformação linear. Tá? Então, acho importante mostrar um caso, né, que não é transformação, para vocês verem o que deve ser feito exatamente, né, na hora de verificar. Tá? E umas... Deixa eu ver se a gente pode fazer aqui umas propriedades. Vamos ver aqui umas propriedades. Que surgem da definição de transformação linear. Né? Então, ó, se a gente considerar aqui, primeiro, a transformação T de V em W, né, é linear. Essa transformação é linear. Então, a gente tem quatro possibilidades aí, ou quatro propriedades a serem verificadas se essa transformação de fato for linear ou não. Né? A primeira delas é o seguinte, é que t de 0 é igual a 0, né? Onde esse 0 corresponde ao elemento neutro, né, do seu espaço vetorial. Tá? E vamos ver... Não é nem muito difícil demonstrar que isso é verdade, quer ver? A gente pode fazer assim. Para saber se t de 0 igual a 0 é ou não a transformação linear, a gente verifica as duas propriedades, né? Então,
Como que eu posso começar? Por exemplo, t de 0 pode ser igual a t de 0 mais 0. Né? Isso é igual a 0. Certo? Porém, o próprio 0, t de 0 mais 0, pode ser colocado como 0 mais 0. Né? Uma vez que 0 mais 0 resulta, né, em 0 também. Mas escrever desse jeito nos possibilita ver que 0 é igual a t de 0. Então, no lugar desse primeiro 0 eu coloco t de 0 e no lugar do outro t de 0 também. Então assim a gente verifica que t de 0 mais 0 é igual a t de 0 mais t de 0. Tá? É bem construtiva mesmo, se limitando única e exclusivamente às propriedades. Né? E a outra é que t de 0 pode ser colocado como t de alfa 0, né? Onde esse alfa é um número real. Né? Então, como alfa vezes 0 é 0, né? E sabendo que t de 0 é igual a 0, então eu posso escrever isso como alfa vezes t de 0. Né? Aqui não... Vou colocar mais passos da demonstração. Isso é igual a t de 0, que é igual a 0. Né? E eu ainda posso escrever esse 0 como alfa vezes 0. Né? Porém, sabendo que o 0 é t de 0. É meio que uma brincadeira mesmo de construção algébrica. Né? Alfa t de 0. Pronto, está verificado. Segunda propriedade é que t de menos v é igual a menos t de v. Isso é claro considerando que v é um elemento do espaço vetorial. Beleza, então para demonstrar isso basta fazer o seguinte. Deixa eu ver como pode proceder. Menos v. Bom, primeira propriedade eu posso escrever assim, t de menos v pode ser colocado como t de 0 menos v. Né? Então, vamos ver. T de 0 menos v. Será? Agora só aplicando a propriedade, né? De transformação linear. Será que a gente pode concluir que isso pode ser feito assim ou não? Vamos ver. T de menos v, t de 0 menos v, que é igual... Não sei se assim dá para sair, não. Tá. Se eu colocar assim, aqui é a primeira e aqui é a segunda, né? Então, escrever assim primeiro. Temos que verificar que t de 0 menos v é igual a t de 0, né, mais t de menos v. Né?
Bom, de fato, né? Estava mais fácil do que imaginei, porque o t de zero a gente já verificou que é igual a zero, né? Então isso aqui de fato resulta em t de menos v, né? Ou seja, eu posso escrever o t de menos v como a transformação de uma diferença, né? Ou a transformação de uma soma, para falar a verdade, porque isso aqui, ó, é escrito assim: t de zero mais menos v, né? Para ficar mais claro. Então a transformação da soma é a soma das transformações, né? Então a primeira propriedade está verificada. Segunda propriedade é t de alfa multiplicado por menos v tem que ser igual a alfa vezes t de menos v. Tá? Então, na verdade, vamos ver. Bom, essa eu vou fazer diferente. Eu vou escolher o meu alfa, já que ele é um número real, como sendo menos 1. Tá? Então, fazendo isso, temos que t de menos v é igual a t de menos 1 multiplicado por v. Né? E isso é igual, então, a menos 1 vezes t de v. Né? Ou seja, menos t de v. Né? Então assim a gente chega que t de menos v é igual a menos t de v. Né? E assim está verificado também. Né? Enfim, só uma justificativa aí para ambas as propriedades. E na segunda, ou na terceira, na verdade, todo o nosso cálculo poderia ser resumido só nessa linha aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente transforma essas duas propriedades na verificação de uma só. Né? Dá para reduzir essas duas propriedades em uma só. Tá? E terceira propriedade, t da diferença, né, é igual a t de u menos t de v, ou seja, t da diferença é a diferença das transformações. Bom, então t de u menos v é igual a t de u, né, somado com menos v. Né? E isso a gente já viu, né, na parte aqui de cima, que resulta em t de u mais t de menos v. Né? Porém, t de menos v a gente já concluiu na propriedade anterior que é menos t de v. Então isso aqui dá t de u menos t de v. Né? Então, verificada a primeira. E a segunda é a segunda é o mesmo, um raciocínio semelhante a esse daqui. Tá, então, vamos ver. Não preciso não fazer a segunda propriedade, né, porque eu só quero mostrar que esse lado esquerdo é igual ao direito, né, pelas leis que a gente pode utilizar. E já fizemos isso aqui, ó, só nessa linha, certo? Assim como nessa propriedade anterior, nem precisávamos dessa primeira aqui não. Isso aqui é totalmente desnecessária. A gente só precisa verificar que o lado direito é igual, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Né? E isso já é possível fazer quando eu escolho um alfa igual a menos 1 e desenvolvo, né, o cálculo inteiro. Tá? Então,
colocar aqui no meio. E a quarta propriedade é que T de colocar alfa U mais beta V, né? Isso é igual a alfa T de U mais beta T de V, né? Essa quarta propriedade é a que é a mais interessante, porque ela permite que a gente faça todos esses exemplos aqui verificando não duas propriedades, mas apenas uma, né? Uma que concentra as duas ao mesmo tempo, certo? Então, ó, se você pegar essa quarta propriedade e aplicar no seu exercício, né, e for verdade que T de alfa U mais beta V é alfa T de U mais beta T de V, então a transformação que você está estudando de fato é uma transformação linear. Só basta verificar ela, né? E você vê que os dois elementos, as duas identidades que a gente tem que mostrar na transformação estão presentes, né? Você quer mostrar que a transformação de uma soma é uma soma de transformações, está aqui, né? E você quer mostrar que a transformação de um escalar vezes um vetor é igual a esse escalar vezes a transformação do vetor. Então está aqui, ó, escalar vezes a transformação do vetor, escalar vezes a transformação do vetor. Tá? Então pega as duas propriedades e coloca numa só, né? Então vocês podem ir praticando a utilização só dessa quarta propriedade na hora de fazer as demonstrações, né? Então, para verificar isso daqui, a gente faz assim: T de alfa U mais beta V é igual por ser uma transformação, né? Então é verdade que isso aqui resulta em T de alfa U mais T de beta V, tá? Então porém, T de alfa vezes U, né, T de alfa vezes U é alfa T de U, né? E T de beta vezes V é beta T de V, né? Então, está demonstrado, né? Simples assim. Ok? Por quê? Por que eu posso falar diretamente que T de alfa U mais beta V é igual a T de alfa U mais T de beta V? Porque eu já estou partindo do pressuposto de que a transformação que a gente está trabalhando aqui ela é linear. Então, se ela é linear, ela responde, né? Ela tem uma coincidência com aquelas propriedades que a gente já mencionou acima, né? Então, é só por isso que eu consigo afirmar diretamente que isso daqui é igual a isso daqui, né? E também que T de alfa U é alfa T de U, né? Assim como T de beta V é beta T de V, ok? Se o exercício fosse para mostrar se a transformação é linear ou não, aí a gente precisaria de mais informações, tá? Então, só para diferenciar o que a gente está fazendo aqui. Então, vamos pegar aqui mais um exemplo. Vou pegar uma mais simples. T de R2 em R2, né, que no caso de uma operação linear, né, definida de tal forma que T de xy, né, T do ponto de R2, resulta em um vetor de R2, né, ou seja, no vetor 2x mais y. Quando eu falo ponto e vetor, aqui nesse contexto é tudo sinônimo, tá? Não é um ponto em uma outra entidade, não. Só estou
utilizando as duas nomenclaturas de vez em quando para vocês se acostumarem com esse tipo de notação. Né? Aí quer saber se T é operador linear, definido dessa maneira. Então, para definir se é um operador linear, a gente olha para essas 4 propriedades aqui para nos ajudar. Né? Quem vai nos ajudar aqui no caso é a primeira propriedade. Né? Que a transformação de zero tem que resultar em zero, necessariamente. Isso em qualquer espaço vetorial. Certo? Então, vamos fazer assim. Ó. Vamos pegar o vetor 0, 0, né? E fazer aqui a transformação dele. T de 0, 0 vai ser igual. Onde tem x eu coloco 0 e onde tem y eu coloco 0. Então aqui 2 que repete, 0 mais 0. Ou seja, 2 e 0. Mas, né, pela propriedade 1, pela propriedade 1, né? Deveríamos ter t de 0, 0 igual a 0, 0. Né? Como o ponto 2, 0 é diferente de 0, 0, né? Então já dá para concluir logo de cara que t não é um operador linear. Porque a imagem do vetor nulo, no caso, não resulta em 0. Né? Resulta em um outro ponto aqui, um ponto 2, 0. Tá? É por isso que não é um operador. Operador linear. Certo? Vamos ver um outro exemplo. Dá para fazer um envolvendo matrizes. Né? Fica mais interessante. Envolvendo matrizes, a gente pode pegar assim. Seja A igual a... Vou colocar aqui embaixo. Melhor. A matriz 1, 2, menos 2, 3, 0 e 4. Então, vamos pegar aqui uma transformação, que é uma transformação aqui onde está essa matriz, né, da matriz A, que leva elementos de R2 em R3. Né? De tal forma que V, vou fazer V, não, transformação linear, então T de TA, né, de V, que é um elemento desse nosso espaço, né, desse nosso R2, é igual a A vezes V. Né? E eu quero saber se isso é uma transformação linear. Isso aqui é uma transformação linear. Bom, forma mais tranquila de verificar se isso aqui é ou não uma transformação linear é a gente verificar nos 2 passos, né, que eu mostrei de início, em vez de utilizar a 4ª propriedade logo de cara. Tá? A maneira mais didática é você separar a demonstração em 2 etapas mesmo. Né? Então, primeiro você vai ter que mostrar que TA, né, a transformação TA de U mais V,
onde U e V são elementos, né, do nosso espaço, se isso é igual a A multiplicado por U mais V. Então, porém, aqui A é uma matriz, U e V são vetores que, de forma geral, também podem ser entendidos como matrizes, né? Então, A vezes U é igual a AU, A vezes V, a V. Né? Só fiz aqui a distributividade. Tá? Mas, o que o problema nos informa? Que a transformação de um vetor é igual a A vezes esse vetor. Né? Logo, eu posso afirmar que esse A vezes um vetor aqui, ele nada mais é do que a transformação desse vetor. E A vezes V também é a transformação A de V. Né? Logo, isso aqui resulta em TA de U mais TA de V. A primeira propriedade assim está demonstrada. Né? Transformação da soma resultou na soma das transformações. Segunda propriedade é verificar se TA de alfa U é igual a alfa TA de U. Né? Isso que a gente quer chegar lá no final. Vamos ver se isso acontece ou não. Né? Então, pela lei de transformação, né, que o problema nos oferece, você sempre vai olhar para isso aqui quando tiver, na hora de fazer os seus cálculos. Essa relação aqui é o que vale, é o que é dito como verdadeiro para o seu contexto, para o seu problema. Tá? Então aqui afirma que a transformação A de V é A vezes esse vetor V. Como alfa vezes U é um vetor, então a transformação A de alfa U é A vezes alfa U. Tá? Que por alfa ser um escalar, eu posso colocar ele na frente, ó, a alfa vezes AU. O que eu não posso é trocar, por exemplo, dizer que A vezes U é igual a U vezes A. Né? Porque, como eu disse, U é um vetor, e um vetor para todos os elementos pode ser encarado como uma matriz. E o produto de matrizes não é comutativo. Então a gente não pode dizer que isso aqui é verdade. Né? Não sem ter mais informações sobre quem é a matriz A e a matriz U. Ok? Então, eu posso colocar o escalar, mudar ele aqui de lugar, o que eu não posso mudar é a ordem dos produtos que aparecem aqui. Então, aí aqui ó, tá fácil, né? A vezes U, quem é A vezes U? É a transformação, pela nossa lei que o problema informa, transformação de um vetor é A vezes esse vetor. Então, A vezes esse vetor é a transformação desse vetor, né? Lendo de trás para frente. Logo, isso daqui ó, é a transformação A de U, de acordo com a lei de transformação dada pelo problema. Logo, isso aqui é alfa vezes TA de U, que é o que a gente queria demonstrar. Portanto, verificando as duas propriedades, a gente chega à conclusão de que TA é uma transformação linear. Se a gente... Deixa eu ver... Alfa... Já dá para perceber que é uma transformação linear, mas vamos um pouco mais além. Peraí, TA é uma transformação linear. Mas aí falta a gente descobrir, só por curiosidade mesmo, quem é essa transformação linear, né? Por que dá para a gente descobrir? Porque ela diz, aqui no problema, diz exatamente quem é a matriz A. Então, com ela a gente consegue descobrir a cara exata da transformação. Né? Vamos fazer isso aqui então. Ó. Se é uma transformação linear, então TA de U, né? E U é um elemento, ó, U é um par ordenado XY, porque é um elemento de R2. Né? Então, TA de U é TA de XY. Né?
Então, TA de xy, vamos ver, pela lei de transformação é A vezes esse vetor xy. Então aqui ó, é A vezes o vetor xy, né? Aí aqui nós temos um problema, ó. Aqui você tem a matriz A, eu estou multiplicando pelo vetor xy, né? Eu posso fazer essa multiplicação? O que vocês acham? Lembrando que esse vetor, ele é também uma matriz. Então, quando a gente coloca ele assim, ó, estou falando de uma matriz linha. Um elemento x, um elemento y. Né? Dá para fazer assim? Assim não dá por causa da lei de produto de matrizes. É que é linha multiplicado por colunas. Então, a quantidade de elementos aqui da linha tem que ser igual à quantidade de elementos da coluna. Certo? Então, quando você tem um vetor escrito assim, ó, como um par ordenado xy, a notação vetorial dele é assim, xy. Ok? Só para enfatizar esse fato. Né? Então, na verdade, eu tenho a matriz A, 1, 2, menos 2, 3, 0, 4, multiplicada pelo vetor xy, né, que também aqui está na sua forma matricial. Tá? E agora é desenvolver esse produto. Né? Aqui ó, temos então que TA xy vai ser igual primeira linha multiplicada por primeira coluna vai resultar em 1 vezes x, 2 vezes y. Então, x mais 2y. Né? Aí o elemento de baixo, então, é a segunda entrada do vetor. Segunda linha multiplicada pela coluna, então menos 2x mais 3y. Menos 2x mais 3y. E por fim, terceira linha multiplicada pela coluna, 0 vezes x, 4 vezes y. Né? Então, essa é a nossa transformação linear. Certo? Então, fechou aqui o problema. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Tranquilo. Tranquilo, né? Mas vai ver se está tranquilo mesmo é quando pegar a lista, né? Mas aí é que, Verdade. aí é que vai Deu para surgir. observar que é muito recorrente, né? A lei de formação é o que define bastante para a gente poder provar, demonstrar. Exatamente. E esse é um tipo de raciocínio que eu estou falando com vocês desde o início do curso, né? Lembrem quando a gente definiu o que é um espaço vetorial, né? Aí a gente ia para um exercício onde definia a operação, dizendo assim, por exemplo, que o produto de alfa... Ixi, desconectou aqui. Aí. Quando você pega alfa e multiplica por um vetor, xy, por exemplo, aquele problema nos diz que essa operação é igual, por exemplo, a alfa mais x, y. Né? Era a lei que foi definida no problema. Aí, não, mas a gente sabe que produto de vetor é alfa vezes x, alfa vezes... Não sabe. Aqui nesse problema, a lei é essa. Né? Aí a gente tem que seguir essa operação como sendo válida e testar todos aqueles 10 axiomas, né? Aquelas 10 propriedades lá e verificar cada uma delas. Aqui é semelhante a isso. A estratégia é você utilizar para a lei de você olhar para a lei de transformação e saber essas duas propriedades. Tá? A aplicação daquela propriedade que transforma essas duas em uma só, ela é opcional. Né? Essa quarta propriedade aqui. Isso aqui geralmente a gente passa a utilizar demonstrações em transformações lineares usando só essa propriedade quando a gente tem um pouco mais de domínio do conteúdo. Né? A gente faz as coisas um pouco mais rápido. Né? Mas para a gente se acostumar com a ferramenta em si, o ideal é vocês fazerem o passo a passo. Né? Primeiro essa propriedade, depois testar a segunda, tendo sempre no foco a lei de transformação. Ok?
Então lembrem-se disso, né? Acho que já dá para tentar resolver pelo menos, acho que a primeira e a segunda questão da lista, né? Não tenho certeza ainda, que essa já é a última lista, né? Que eu vou passar para vocês nesse semestre. Então tem mais conteúdo ainda dela que a gente vai passando nas próximas aulas ainda, vai abordando aos poucos, tá? Mas nada impede de, se vocês quiserem ir adiantando o conteúdo, né? É até melhor, né? Dá uma lida lá no livro do Boldrini, né? Que ele tem a melhor explanação, eu acho pelo menos, desse conteúdo a nível de graduação, e já pode ir vendo, né? Verificando algumas coisas que vai vir aí nas próximas aulas, beleza? Bom, então se não há mais perguntas, a gente vai ficando por aqui, né? E se encontra aí novamente na semana que vem, tá? Então, boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Até.